Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente tá fazendo uma série de convulsões sociais na América Latina, você pode estar percebendo, né, o quanto que tá saindo de notícia. Chile, Peru, ontem mesmo na Colômbia, uma série de manifestações, e tem muita gente que tá caracterizando isso com a primavera latino-americana. Por que será que a gente pode chamar de primavera latino-americana? Será que é certo utilizar esse conceito? E quais são as possíveis relações que a gente pode estabelecer com a famosíssima Primavera Árabe? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, política, história, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal aqui, ó, nesse botãozinho vermelho, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, vamos lá. Quando eu falo para você que nós estamos passando por uma primavera, qual que é o sentido de primavera, pelo menos o sentido sociológico e histórico da coisa? Tudo isso começou, primavera seria o sentido assim de renascimento. Um renascimento pelo fim de uma ditadura e a ascensão de um governo mais democrático. Por exemplo, quando eu falo para vocês do movimento da Primavera dos Povos, a Primavera dos Povos ela vem lá no século XIX na Europa como uma forma de combate aos absolutismos que tinham regressado ao poder depois do Congresso de Viena. Quando eu falo para vocês da Primavera Árabe, seria a ascensão de governos democráticos, ou pelo menos a luta, né, para a ascensão desses governos democráticos. Porque na prática, a Primavera Árabe, ela acabou tendo como consequência, né, ditadura no Egito, ditadura na Líbia, uma guerra civil na Síria, guerra civil, enfim, galera, praticamente todos os países, a Primavera Árabe, ela não foi bem sucedida. Porque esses movimentos revolucionários começam uma revolução, mas a gente não sabe exatamente onde que esse movimento revolucionário vai parar, principalmente se ele não tiver uma ideologia muito bem definida. Esse é o medo, tá, desses processos revolucionários. Mas quando a gente fala então de primavera, dá esse sentido de democracia, né? A busca por democracia. Podemos falar então num pedido hoje, numa primavera latino-americana? Com toda certeza não. Por quê? Por mais que a gente tenha casos, por exemplo, na Bolívia, há suspeitas tanto de falta de liberdade, de democracia por parte do Evo Morales, que não respeitou o processo democrático, que estava na sua tentativa de quarto mandato, mas a gente também pode pegar alguns países, por exemplo, como o Chile, do Sebastián Piñera, que existem sim falta de acesso a serviços públicos adequados, tal, mas ao mesmo tempo é um governo democrático. Tanto que, por exemplo, era no Chile, quando começaram essas manifestações, já que o regime previdenciário data lá do regime Pinochet, o corte de gastos públicos, praticamente todos os serviços que você tem acesso no Chile, eles são mercantilizados, você tem que ter acesso financeiro para ter acesso a esses serviços. E é isso que a população mais pobre, principalmente a população indígena, tanto no Chile, na Bolívia, na Colômbia também ontem, isso justamente que eles estão brigando. Mas através de meios democráticos, percebe? Então não há, hoje, ditaduras na América Latina. Eu poderia falar para vocês que a única ditadura hoje que existe na América Latina é na Venezuela, na América do Sul, né? É na Venezuela. Porque na Venezuela a gente tem o Nicolás Maduro, por exemplo. Ele fechou a Assembleia Nacional liderada pelo Juan Guaidó. Não é mais hoje o poder legislativo na Venezuela. Hoje quem faz esse papel é a Assembleia Constituinte, que foi convocada pelo Maduro. E a gente sabe que o poder judiciário e o exército, eles são totalmente filiados aos ideais bolivarianos, aos ideais do Nicolás Maduro. Então sim, há uma ditadura na Venezuela. Mas os outros países, a briga não é pelo fim de ditaduras, pela ascensão de governos democráticos. A luta é sim por melhores condições de vida, ou então por ascensão de um governo mais de esquerda, ascensão de um governo mais de direita, tal. Mas não uma luta pela democracia, percebe? Algumas semelhanças que a gente pode traçar é, por exemplo, o uso das redes sociais. Isso é uma coisa bem importante. Vocês já pararam para pensar como hoje não existe uma grande liderança que convoque manifestações? Ou se existem, são lideranças meio difusas. Por exemplo, quando a gente fala que a gente vai, sei lá, manifestar na Paulista. Galera, isso é divulgado por corrente de WhatsApp, grupo de Facebook e tal. Quando a gente pega, por exemplo, a greve dos caminhoneiros que aconteceu, qual foi um sindicato que organizou a greve dos caminhoneiros? Não teve, percebe? Por isso que é difícil hoje você conter essas manifestações. Porque você não discute com uma liderança, você tem que discutir com a sociedade como um todo, porque a sociedade, as redes sociais aproximaram, pelo menos na comunicação, claro, né? Existem outros aspectos sociológicos que as redes sociais afastaram a gente. Mas a liberdade de comunicação, ela faz com que hoje a gente não precise mais de um grande líder. Isso começou com a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, na Líbia, no Egito, no Bahrein e tal, não contaram com grandes lideranças. Aqui no Brasil, ou na América Latina, aparentemente isso também está acontecendo. E é por isso que eu particularmente penso que a gente sabe, né, que algumas vertentes do PT, inclusive o Lula e a Gleisi Hoffmann,
Hoffmann, eles estão tentando partir para um discurso de radicalização do PT. Eles querem pegar essa onda de manifestação, essa onda de insatisfação social, com o aumento da desigualdade, falta de serviços públicos adequados, para tentar angariar a galera que está insatisfeita com o governo Bolsonaro e partir para as manifestações. Eu particularmente acho que essa ideia não vai pegar, tá? Porque não que eu acho que o governo Bolsonaro esteja fazendo um excelente governo. Vocês podem ver que eu sou bastante crítico ao governo Bolsonaro, até nos vídeos anteriores que eu fiz. Mas a população, por exemplo, pelo menos de maneira geral, mais de 50%, né, isso os dados de pesquisa mostraram, apoiam a reforma da Previdência, apoiam as medidas econômicas do Bolsonaro. Por mais, não estou discutindo se é bom ou se é ruim, eu acho que precisa sim reformar, existem alguns pontos que poderia dar uma melhorada, mas acho que são importantes reformas que estão acontecendo, tá? Mas no aspecto cultural, no aspecto dessa censura que existe, essa coisa de família, até coloquei um vídeo ontem para vocês, né, que a ministra Damares vai criar um canal de comunicação para denunciar professores que atentarem contra a moral, contra a família, religião. Galera, é uma coisa muito Ministério da Verdade do George Orwell em 1984, percebe? Mas o PT tentar liderar essa movimentação, essa primavera brasileira, né, como eles querem chamar, isso não vai rolar. Primeiro porque o PT perdeu muita credibilidade por conta do que eles fizeram, né? Toda a crise econômica, os casos de corrupção que angariaram o seu governo, e porque não é assim mais que se organiza uma grande manifestação. A grande manifestação, ela vem de insatisfações sociais. E a gente percebe, que nem eu falei pra vocês, que mesmo num ritmo lento, mesmo com essas tropeçadas do governo Bolsonaro, as reformas estão sendo feitas, percebe? E não tem uma corrupção estrutural como existia no governo do PT, pelo menos até o momento que a gente saiba, né? Existem alguns probleminhas, claro, o caso do Queiroz, a gente sabe, galera, que existem algumas relações estranhas do Flávio Bolsonaro com milicianos, Carlos Bolsonaro. Então existem sim alguns atentados à democracia, mas não uma corrupção estrutural como existiu no governo do PT, tá? Então a população hoje, ela não vai subordinar a uma liderança lulopetista, muito menos da Gleisi Hoffmann, claro. Tudo bem, galera? Beleza? Então podemos chamar de primavera latino-americana? É óbvio que não, tá? Isso não é movimento de primavera, até porque não há ditaduras aqui na América do Sul, excetuando a Venezuela. Belezinha? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Se não, galera, beijo, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!